Escute, Alvorada existe no mundo inteiro, em todos os 5 continentes do globo, com outro nome, mas com a mesmíssima orientação, com o mesmo espírito universalista que nós temos. Começou depois da Primeira Guerra Mundial, depois da devastação da Europa pelo Kaiser, e intensificou-se depois da Segunda Guerra Mundial do Hitler, porque os povos europeus compreenderam pouco a pouco que nós precisamos criar uma mentalidade extra-teológica, supra-eclesiástica, que não basta pertencer a esta ou aquela igreja cristã, etc., que é preciso uma coisa muito mais universal para melhorar a mentalidade humana e a vida humana. Então, se criaram em diversos países este movimento que não pertence a nenhuma igreja, que não pertence a nenhuma seita, que não se guia por nenhuma teologia propriamente, mas sempre pela experiência direta de Deus. Na Alemanha eu conheci muito esse movimento, estive lá 4 anos, chama-se Neugeist, Novo Espírito. É um grande movimento com uma imensa literatura maravilhosa. Na Inglaterra se chama de New Outlook, a nova perspectiva. É a mesma ideia. Nos Estados Unidos se chama de New Thought, o novo pensamento. Mas é mais conhecido nos Estados Unidos com self-realization, autorrealização. Esta palavra já veio da Índia e eles introduziram nos Estados Unidos e nos outros países também. Eu introduzi este movimento no Brasil em 52. Quando voltei dos Estados Unidos, onde eu fazia parte da self-realization, estive 3 anos lá com a self-realization de Washington, dirigido por um Swami Premananda, e muitas vezes eu mesmo dirigia nas reuniões. Quando ele viajava, eu tinha que dirigir. Então, voltei dos Estados Unidos em 51 e em 52 continuei aqui. Este mesmo movimento mundial, que lá tem outros nomes, mas com o mesmo espírito. Introduzi aqui com o nome de Alvorada. Completamente seria Alvorada da Consciência Cósmica, ou Alvorada da Nova Humanidade. Mas, oficialmente, Alvorada está registrado com Instituição Cultural e Beneficente Alvorada, não lucrativa. Isso é importante saber, porque nós não somos nenhuma sociedade comercial. Nós somos exclusivamente aqui Centro de Autorrealização Alvorada. Isso é para o nosso uso interno. Centro de Autorrealização Alvorada. Qual é o espírito central desta alvorada mundial? Em qualquer país do mundo, é o mesmo espírito. Podemos dizer que consiste num monismo absoluto. Monismo quer dizer um só Deus que se manifesta de muitos modos. Universo. Realmente, filosofia universica, eles não usam essa palavra que eu inventei, filosofia universica, mas é a mesma coisa. É preciso ter conhecimento direto, imediato, experiencial de um poder supremo, porque isto é uma realidade inegável. Existe um poder supremo no universo. Vocês podem chamar este poder supremo como quiserem. Podem chamar Deus, mas não pensar que seja uma pessoa. A Alvorada não aceita Deus como pessoa. Isso é teologia. Então recaímos na teologia. Deus não pode ser pessoa, nenhuma nem 3. Bem, Deus é uma realidade, é uma força. Deus é
uma inteligência. Deus é uma consciência cósmica. Deus pode ser chamado a vida universal do universo. Eu acho que a palavra vida seria ótimo para Deus. A vida universal do cosmos, que se manifesta nos seres vivos, mas nós não podemos ver a vida, nós só podemos ver os seres vivos, que são emanações da vida universal. Então, Alvorada reconhece que há um poder supremo. Logo, nós somos ateus, nós não negamos um poder supremo, nós aceitamos um poder supremo e invisível que dirige todos os destinos do universo. Isto é, nós chamamos isto monismo, não monoteísmo. As igrejas usam monoteísmo quando falam um Deus pessoal. Os monoteístas sempre aceitam um Deus pessoal. Todos os monoteístas. Muitas igrejas cristãs são monoteístas, todas. Não são politeístas nem panteístas, são monoteístas, um só Deus. Mas nós não professamos propriamente o monoteísmo, porque não aceitamos Deus como uma pessoa, como um indivíduo. E os monoteístas entendem todos que Deus é uma pessoa. Naturalmente não uma pessoa humana, mas uma pessoa cósmica. Não é? Mas mesmo isso, as alvoradas não aceitam em nenhum país do mundo que Deus seja uma pessoa. Deus é uma realidade invisível, um poder, uma força, uma inteligência, uma consciência, uma vida universal. Isto nós entendemos por Deus. Melhor seria chamar Deus a divindade, porque Deus é uma palavra, um substantivo masculino. Logo pensamos em pessoa. Quando dizemos Deus, é um substantivo masculino e logo pensamos em pessoa, o Pai. Mas quando dizemos divindade, que não é masculino nem feminino, mas universal. A palavra divindade é um substantivo abstrato, mas a palavra Deus é um substantivo concreto. De maneira, a palavra melhor seria: aceitamos uma divindade universal, que tem muitos nomes entre os homens. Os hindus chamam esta divindade Brahman. Os chineses chamam esta divindade universal Tao. Os antigos judeus, e mesmo hoje ainda, chamavam esta divindade universal Yahvé. E assim muitos outros. Os filósofos dizem o infinito, o absoluto, o eterno, o universal. São expressões da filosofia de muitos países. Seja como for. O certo é que é uma realidade que há um poder, uma inteligência cósmica, uma consciência cósmica, uma vida universal que dirige todos os destinos deste universo. Um grande pensador do século XVII, Benedito Spinoza, que é filho de pais portugueses, mas nasceu na Holanda, para todos os efeitos ele é holandês, porque nasceu em Amsterdã, mas os pais eram portugueses que imigraram para a Holanda e falavam o português em casa, mesmo na Holanda. Nasceu Benedito Spinoza e aos 24 anos este grande pensador já conhecia todas as filosofias do mundo, orientais e ocidentais, antigas e modernas, com 24 anos. Era um gênio de primeira ordem, Benedito Spinoza. Mas ele era monista absoluto. Afirmava que Deus é a alma do universo e o universo é o corpo de Deus. E a sinagoga, como ele era judeu, a sinagoga de Amsterdã não tolerou isto, porque a sinagoga é monoteísta e não é monista. E como Spinoza era absoluto monista, que não aceita um Deus pessoal, mas somente um Deus universal, ele foi expulso, excomungado pela sinagoga de Amsterdã, porque também a sinagoga excomungou, declarou que ele era herege
e maldito, etc. E Benedito Spinoza calmamente aceitou a excomunhão, era muito pobre e continuou a ser monista como sempre, não brigou com a sinagoga, porque ele disse, eles não sabem essas coisas, paciência. E então, desde então, nós temos a maravilhosa definição que Spinoza deu de Deus. Deus é a alma do universo. E este universo visível é apenas o corpo de Deus. Chama Deus a parte invisível do universo. E chama o universo visível o corpo de Deus. Uma definição maravilhosa. A parte visível é o corpo de Deus. O que nós podemos ver e ouvir e tanger, tudo isso é como se fosse o corpo da divindade. E a própria divindade, Spinoza chama a alma do universo. Isso é monismo. Não é monoteísmo. É bom não confundir monismo com monoteísmo. O monismo aceita só uma essência, que se manifesta em muitas existências. A essência é o que Spinoza chama alma, e as existências é o que ele chama o corpo. O que nós podemos ver, ouvir, tanger são existências. Existências materiais, existências vegetais, existências animais, existências humanas, etc. Tudo isso é existência. Mas nós não podemos ver a essência. A essência é a realidade invisível, intangível, completamente impossível de perceber. Isso é a essência. A divindade é a essência que está em todas as existências. Quer dizer, o infinito está em todos os finitos. O invisível está em todas as coisas visíveis. O intangível está em todas as coisas tangíveis. Isto é, a essência está presente em todas as existências. Isso nós chamamos monismo. Monos é a palavra grega para monos, único. A única essência está na pluralidade das existências. Esta é a ideia fundamental da alvorada em todos os países. Não professam monoteísmo porque deviam aceitar Deus como pessoa, o que é impossível. Também não professam ateísmo, negando que haja um poder supremo. Também não é panteísmo. Muitos nos acusam de sermos panteístas. Há pouco houve o grande sábio francês de que já falei, Teilhard de Chardin, um jesuíta, um grande cientista francês. Escreveu muitos livros maravilhosos. E ele foi acusado pelos teólogos cristãos de panteísta. Porque Teilhard de Chardin esteve 20 anos na China, lá do outro lado de Pequim, fazendo escavações geológicas e paleontológicas, até descobriu um esqueleto humano, o Sinanthropus, pré-histórico. E quando ele voltou para a Europa, depois de 20 anos de ter estado na China e ter se inteirado em toda a filosofia oriental, ele foi chamado panteísta, porque Teilhard de Chardin disse que tinha encontrado Deus por toda parte na China. Ele tinha encontrado Deus nas pedras, tinha encontrado Deus até nos esqueletos debaixo da terra, tinha encontrado Deus nos ossos, enfim, em tudo. Isso eles chamaram panteísmo. Nós chamamos isso de monismo, não é panteísmo. Qual é a diferença entre monismo e panteísmo? Se nós identificássemos a existência com a essência, isso seria panteísmo. Mas nenhum gênio faz isso. Nós dizemos a essência se manifesta através das existências. O invisível se revela através do visível.
Mas o visível não é o invisível. Apenas o invisível está presente em todos os visíveis. Isso é que nós chamamos monismo. Mas os que não sabem pensar direito confundem monismo com panteísmo. E dizemos que nós somos panteístas, porque não somos monoteístas, que aceitam Deus como pessoa, mas também não dizemos, esta pedra é Deus. Isso é panteísmo. Esta planta é Deus. Isso seria panteísmo. Este animal é Deus. Isso ninguém pode dizer. Nós devemos dizer, nesta pedra está presente a essência infinita de Deus. Nesta planta está presente a essência divina. Mas esta planta, como existência, não é Deus. A existência não é Deus. A existência é o corpo e a essência é a alma. A alma da divindade está em todos os corpos visíveis. E precisa ter ideia clara sobre isso. De maneira que nós podemos dizer, o infinito está presente em todos os finitos. E todos os finitos estão no infinito. Isso é absolutamente certo. Se alguém leu a verdadeira biografia de Francisco de Assis, não aquela bagunça que fizeram ultimamente, falsificando grandemente a vida de Francisco de Assis, até no cinema, não, mas a verdadeira vida de Francisco de Assis, ele via Deus em tudo. Ele tinha um dom especial de clarividência e de consciência cósmica, via Deus numa pedra. E amava as pedras porque via a presença de Deus nas pedras. Amava as flores e as plantas porque ele via intuitivamente a presença da essência divina em todas as existências materiais. Gostava dos animais, dos peixes, dos passarinhos, irmão lobo, e até irmã lua, e irmão sol, e assim por diante. Chamava tudo de irmãos e irmãs, porque ele sentia que eram todos filhos da mesma divindade. E se todos são filhos da mesma divindade, eu também sou filho da divindade, então todas as criaturas são meus irmãos, é claro. Somos uma grande família cósmica, cujo único pai é o infinito, invisível, e nós somos todos irmãos e irmãs entre nós. Nós podemos pensar isso, mas para nós é um pensamento um tanto artificial, poético talvez. Mas para Francisco de Assis isso não era um pensamento poético, isto era uma intuição cósmica que ele tinha. Ninguém sabe como é que ele chegou a isso desde jovem, que via Deus em tudo. Mas ele não dizia que esse passarinho é Deus, o irmão lobo é Deus, não. O irmão sol é Deus, a irmã lua é Deus, não. Ele nunca caiu no panteísmo. Mas ele via o invisível através de todo o visível. Os nossos sentidos só percebem o visível. Não podem perceber o invisível, os nossos sentidos. Mas, quando nós vemos o visível e temos a intuição espiritual de que este visível não é apenas essa casquinha, essa periferia que eu vejo, eu posso ver só as coisas visíveis, mas sentir e intuir que para além dessas casquinhas visíveis há uma realidade invisível que não é idêntico com a casca, é uma espécie de alma, a presença de Deus em todas as coisas. Então, em todas as coisas há o corpo que nós vemos, ouvimos e tangemos. Isso todo mundo pode ver em sentidos normais. Mas nem todos percebem a presença de um poder invisível que criou, fez produzir, através de muitos canais, esta coisa visível.
Mas quando alguém percebe isso naturalmente, sem muito esforço e sem fazer poesia, mas simplesmente como realidade, isso não é uma poesia para os clarividentes, não é poesia, isso é pura realidade. Ver a alma invisível da essência através de todos os corpos visíveis da existência. Isto é. Pois é, esta ideia da unicidade da essência na pluralidade das existências, é bom tomar mais ou menos essas palavras. A unidade e a unicidade da essência divina na pluralidade de todas as existências materiais, vegetais, animais, hominais, seja qual for a existência, ou seja do mundo mineral, seja do mundo vegetal, seja do mundo animal, seja do mundo hominal, são existências visíveis, audíveis e tangíveis. Nós podemos verificar pelos 5 sentidos as existências. E podemos analisar pela mente as existências. Mas nós não podemos ver, ouvir, tanger a essência. Também não podemos analisar mentalmente a essência de Deus. A essência invisível que está nas existências visíveis não é possível atingir nem pelos sentidos, nem sequer pela inteligência. Se nós não ultrapassarmos os sentidos, os 5 sentidos, e ultrapassarmos também a própria inteligência, nós nunca chegaremos até a essência. A essência é da consciência cósmica. As existências são todos dos sentidos e da nossa mente. Portanto, aquele que nunca ultrapassou a sua consciência sensorial dos sentidos e sua consciência mental da inteligência, não sabe nada da essência divina. Ele pode crer numa essência divina como as igrejas exigem. As igrejas se contentam com crer. As igrejas realmente não exigem que tenha experiência de Deus. Exigem que a gente creia em Deus. Você aceite que é um Deus, chega. Mas nós não estamos dentro de nenhuma igreja. Nós não somos contra nenhuma igreja. Nenhuma alvorada de nenhum país do mundo é contra a igreja. Contra nenhuma igreja. Mas também não são pró. Nem pró, nem contra. Onde é que estão as alvoradas? Além. Estão além de qualquer teologia. Além de qualquer igreja. Por isso, na alvorada de qualquer país do mundo, podem vir cristãos, podem vir pagãos, podem vir judeus e podem vir muçulmanos. Isto não faz diferença nenhuma. Porque nós não fazemos cristianismo, nós não fazemos judaísmo, não fazemos islamismo e não fazemos paganismo. Não somos pró nem contra nada disso. Mas estamos além de qualquer ismo. Alvorada nunca pode ser um ismo, porque o ismo quer dizer uma seita. Qualquer espécie de seita ou teologia se chama ismo, acaba tudo em ismo. Mas, quando você tem a experiência direta, imediata, da realidade divina, da essência, não através dos sentidos, nem através da inteligência, nem através de uma crença teológica, mas pela intuição da própria realidade. Então, está no coração da alvorada, ou de qualquer movimento com gênero e com outro nome. Eu estou usando a palavra alvorada porque você só como em outros nomes, em outros países ensina a mesma coisa, mas usam outras palavras. Bem, de maneira que a alvorada exige ou quer que toda pessoa que acompanhe o movimento alvorada
cedo ou tarde, chegue a ter uma experiência direta e imediata de Deus. Não através dos sentidos, que é impossível, nem através da inteligência, que também é impossível, nem através de uma boa-fé, de uma crença, que isto pode ser que seja Deus, mas não é uma experiência direta de Deus. O crente que apenas crê em Deus faz muito bem. Se ele não pode fazer mais do que crer em Deus, contente-se com isso. Mas pouco a pouco nós temos que ir além da crença. A crença não é última, a crença é uma coisa penúltima. Quem não pode ir além da crença, fica dentro da sua crença. É melhor ter crença do que não ter crença. A crença é melhor do que a descrença. É melhor ser crente do que descrente. E se alguém não é capaz de ultrapassar a sua crença teológica, da sua igreja, então fique lá onde ele se sente bem. Fique no seu ambiente de evolução, porque cada um está em outro ambiente, nível de evolução. E se ele está no nível da evolução da crença, e muitos estão, eu creio que o grosso da humanidade está na crença, alguns estão na descrença, que é pior. Mas os cristãos geralmente estão numa crença em Deus. Eles chamam isso fé, realmente não é fé, fé é outra coisa. Eles confundem fé com crença. Fé já é experiência de Deus. Mas eles confundem crer com ter fé. E em todos os livros confundem crer e ter fé, a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Crer é um ato de boa vontade. É um ato de boa vontade crer em Deus. Ter fé. Ter a experiência de Deus. Fé, em latim, fides, quer dizer fidelidade. Alta fidelidade, alta harmonia, alta sintonização da minha consciência com a consciência divina, isto é fé. Nós não devíamos confundir crença com fé, mas todo mundo faz. Crer em Deus não é suficiente. É preciso ter fé em Deus, que é muito mais do que crer. Se eu tenho fé em Deus, eu sintonizo em alta fidelidade a minha consciência humana com a própria consciência divina. Fides, em latim, é o radical de fidelidade. E fé vem de fides, em português. Estabelecer uma harmonia de alta fidelidade entre a minha alma e o Espírito de Deus, isto seria fé. Mas é muito mais do que crença. Crença é uma coisa muito provisória. A fé nos salva, mas não a crença propriamente. Eles dizem que quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Isso não está no Evangelho. No Evangelho está: quem tiver fé, este é salvo. Mas quem não tiver fé, este não é salvo. Mas eles traduzem crer em vez de ter fé. Bem, de maneira que na Alvorada nós não insistimos em que alguém creia em Deus. Também não aconselhamos que descreia de Deus. Nem que creia, nem que descreia. Nada disso. Nós exigimos muito mais do que qualquer teologia exige. Exigimos que alguém tenha experiência direta e imediata entre sua alma humana e o Espírito de Deus, que estabeleça um traço de união, que lance uma ponte entre sua consciência humana e a consciência divina. Isto é a última palavra na evolução espiritual da humanidade. Os grandes místicos tinham isto. Os grandes místicos, Buda sabia por experiência própria o que era Deus. Mahatma Gandhi fala em Deus como quem sabe o que é Deus e não quem crê em Deus. E sobretudo Jesus, o Cristo. Nós sabemos o que dizemos, ele diz, e damos testemunho daquilo que vimos, e vós não tendes fé. É uma censura que ele faz a seus discípulos.
Ele, sabemos o que dizemos, ele diz. Ele nunca disse que ele cria em Deus. Jesus nunca usou a palavra crer. Ele não era um crente, ele era um sapiente. Ele sabia por experiência íntima o que era Deus, que ele chama Pai. A divindade ele sempre chama Pai. E nós damos testemunho daquilo que vimos, naturalmente não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Nós damos testemunho daquilo que vimos. Estes são os grandes místicos, os grandes iniciados, que sempre houve, desde o princípio do mundo. Não é novidade. Desde que a humanidade existe, existiram certas pessoas avançadas na evolução espiritual, que sabiam, pela visão espiritual da sua alma, não pela visão corporal, que é impossível, mas por uma intuição ou por uma consciência cósmica, digamos, sabiam por experiência o que era Deus. E quando alguém sabe o que é Deus, está definitivamente salvo. Nunca mais pode não saber. Quem hoje sabe por experiência, amanhã não pode não saber por falta de experiência. O que nós cremos, nós podemos descrer amanhã. Os crentes de hoje podem ser descrentes amanhã. Podem ser. Também vice-versa. O descrente pode ser um crente. E o crente pode se tornar um descrente. Isso é possível. Há ida e volta para a crença. Para a experiência não há ida e volta. Vocês só podem ir para a experiência, mas não podem voltar da experiência para ir na experiência. Isso não é possível. Se alguém sabe por intuição imediata o que é Deus, ele sabe por toda a eternidade. Nunca mais pode ignorar o que é Deus. Isto é experiência direta e imediata. É o grau mais alto da evolução humana que alguns tinham e que pouco a pouco toda a humanidade devia ter. Não apenas falar em Deus, não fazer discursos sobre Deus, não escrever coisas bonitas sobre Deus, não só pensar em Deus, também não somente crer em Deus. Tudo isso é provisório. Tudo isso é provisório. Tudo isso é jardim de infância ainda, ou escola primária. Mas se alguém ultrapassou todos os jardins de infância e todas as escolas primárias e secundárias e entrou na Universidade do Espírito, então ele sabe, com absoluta certeza, tão certo como 2 vezes 2 é 4, ele sabe, que Deus é uma realidade, e que está presente em toda parte. Deus não está ausente de nenhum lugar. Não existe nenhum lugar no céu e na terra ou no universo onde Deus não esteja presente. A onipresença de Deus é absolutamente certa. Nós não temos consciência desta presença de Deus. Mas quando alguém tem consciência da presença de Deus, então ele entrou no último estágio da sua evolução. Ele sabe por experiência ou por consciência própria que Deus é uma realidade que está por toda parte e que ele agora conscientizou. Conscientizar a presença de Deus é a coisa mais elevada que existe. Leia aquele livro, A Arte de Curar pelo Espírito. A Arte de Curar pelo Espírito. O autor deste livro tinha a experiência da presença de Deus. Ninguém pode escrever assim como ele escreve que não tenha tido experiência direta e imediata de Deus. E ele curava as doenças através da consciência da presença de Deus. Não é a presença de Deus que nos cura, senão não haveria doenças, porque Deus está presente em toda parte. Não é a presença de Deus que nos cura. Dentro da presença de Deus nós podemos morrer de câncer, podemos morrer de qualquer doença, dentro da presença de Deus, porque a presença de Deus é um fato universal. Agora, se alguém adquire a consciência da presença de Deus, isso é outra coisa. Poucos adquirem. Poucos na humanidade atual têm a consciência nítida
da presença de Deus nele, que Deus está nele e que ele está em Deus. E que Deus está por toda parte. Isto é o grau mais alto da evolução. Isto é o fim supremo da alvorada em qualquer país do mundo. Chegar até a experiência imediata, a consciência direta da divindade. Por isso é que nós fazemos meditação. Toda segunda-feira à noite fazemos meditação em profundo silêncio aqui, porque durante a meditação nós eliminamos os sentidos, eliminamos os pensamentos, eliminamos até a vontade e a crença e tudo. Nos isolamos no espírito dentro da nossa própria alma. E como a nossa alma pode ver Deus, então podemos ter certeza de Deus se conseguirmos sintonizar perfeitamente o nosso espírito humano, a nossa alma, com o Espírito de Deus. Então nós sabemos com absoluta certeza o que é Deus. Por isso é que fazemos a meditação, que a coisa mais importante na alvorada é a meditação. As aulas são necessárias para orientar, mas a última palavra é sempre experiência pela meditação. E os que fazem corretamente a meditação chegam, cedo ou tarde, a uma verdadeira experiência de Deus. E quem chegou a uma experiência de Deus, modifica toda a sua vida para melhor. Se alguém tem experiência de Deus, não pode mais mentir, não pode mais odiar, não pode mais matar alguém, não pode defraudar, não pode enganar os outros, porque tudo isso é incompatível com a consciência da presença de Deus. Mas quem não tem nenhuma consciência da presença de Deus pode fazer tudo isso. Pode fazer tudo isso. De maneira que é importante ter, ao menos uma vez na vida, basta uma vez na vida. Paulo de Tarso diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Isso é a experiência de Deus que ele chama o terceiro céu. E que daí por diante mudou completamente a vida dele. Mudou completamente. 30 anos de vida subsequentes foram mudados por uns momentos, talvez uns segundos, de experiência de Deus. Porque aí não precisa por muito tempo ter experiência. Basta a fração de um segundo para mudar completamente a vida inteira, para melhor, em todo sentido. Porque quem tem certeza da presença de Deus tem felicidade, tem tranquilidade, não tem mais problemas espirituais, nada disso existe. Depois da experiência de Deus não há problemas. Todo problema acaba com a experiência de Deus. Este é o fim supremo da nossa alvorada. É um fim longínquo. Nós estamos apenas soletrando o ABC. A maior parte está soletrando o ABC. Mas é bom começar a soletrar o ABC. Não faz mal que esteja ainda no A, ou no B, ou no C. Ninguém pode entrar na Universidade do Espírito sem ter feito a escola primária do ABC. E nós temos que entrar cedo ou tarde na Universidade da Experiência de Deus, que eu chamo a Universidade do Espírito. Mas os primeiros passos são o ABC. Se alguém quiser fazer uma viagem de 100 quilômetros, tem que dar um primeiro passo. Ele não pode começar com 100 quilômetros. Uma viagem de 100 quilômetros começou com um passo, mais ou menos meio metro. Um passo. Se ele não quiser dar o primeiro passo, ele não pode dar o segundo, nem o terceiro, nem o milésimo, nem o bilionésimo. De maneira que toda viagem, toda evolução começa com o ABC. E não faz mal que estejamos no ABC da experiência de Deus. Ninguém pode começar com universidade, tem que começar mesmo com escola primária, ou com pré-primária, ou com jardim de infância, ou o que quiser. É um começo. O principal não é terminar a jornada. O principal é não desviar do curso certo. Traçando uma linha,
evolutiva nesse sentido, permanecer na direção certa. Isto é o principal. O principal não é chegar. Alguns me perguntam, quando é que eu vou chegar à consciência cósmica? Eu digo, não tenha pressa em chegar. Não precisa chegar. O importante não é chegar. O principal é continuar a jornada em sentido certo. Não desviar da linha reta. Continuar em linha reta. Evitar qualquer zigue-zague fora da linha reta. Nada de zigue-zagues para a direita e para a esquerda. Mas vá adiante em linha reta. Cedo ou tarde você chegará onde quer chegar. Aliás, não chegará propriamente ao fim, porque não há nenhum fim nessa jornada. A vida eterna não é uma chegada. A vida eterna é uma jornada. A vida eterna é andar na direção certa rumo ao infinito. Isto é a vida eterna. Muitos pensam que o céu ou a vida eterna seja uma chegada definitiva, uma aposentadoria celeste. Agora, vamos deitar-nos no sofá e aqui descansar de todos os trabalhos terrestres. Não existe aposentadoria celeste. Existe uma eterna jornada rumo ao infinito. Mas a matemática diz, todo o finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Isso desanima muita gente, mas não há nenhum motivo para desanimar. Porque o principal não é chegar. O principal não é chegar. Isso é um egoísmo muito barato, querer chegar. É uma espécie de egoísmo. Eu não preciso chegar. Eu tenho que jornadear. Eu tenho que viajar sempre na mesma direção. Quer eu esteja perto, quer esteja longe do fim, não faz mal. Não há nenhum fim propriamente. A evolução não tem fim. A evolução é uma sinfonia inacabada. Isto todos podem fazer dentro da Alvorada, que vocês fazem parte. E se alguém vos pergunta sobre o que é Alvorada, não digam que é uma igreja. Também não digam que é uma teologia. Não digam que é uma seita. Também não digam que é uma nova filosofia, não. Alvorada existiu desde que a humanidade existe, porque sempre houve pessoas que queriam conhecer diretamente a Deus. E muitos chegaram até esse fim. De maneira que nós não somos nenhuma igreja, nenhuma teologia, nenhuma seita. Não somos pró-igreja nenhuma. Nós não somos contra a igreja alguma. Nós não somos do paganismo, nós não somos propriamente do cristianismo teológico, também não somos de judaísmo, não somos de islamismo nem nada. Por isso nós não temos manual. Todos têm um manual, um livro de texto. Nós não temos nenhum livro de texto. Nem a Bíblia é nosso livro de texto. Nem o Evangelho é nosso livro de texto. Nem a Bhagavad Gita, nem Tao de Kim é nosso livro de texto. Nós usamos tudo isto porque lá falam pessoas que já tinham a experiência de Deus. Na Bíblia, muitos falam que tinham a experiência de Deus. Jesus tinha, alguns dos seus discípulos tinham a experiência de Deus. Na Bhagavad Gita fala alguém que tinha a experiência de Deus. No Tao de Kim, Lao Tse tinha a experiência de Deus. Por isso é bom usar estes livros, mas não são manual de texto. Nós não temos manual de texto, dizer, vamos seguir este livro, só este, mas não. Capítulo tal, versículo tal, não, senhor. Nós usamos qualquer livro dos grandes iniciados. Antes e depois de Cristo, houve grandes iniciados. E nós nos aproveitamos do que eles disseram ou escreveram. A maior parte não escreveu nada, mas alguns escreveram, pelo menos falaram. Então, não temos livro de texto. Bem,